Fala aí galera, eu sou o T e temos mais novidades no jogo. E bem meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder conversar um pouquinho com vocês sobre a nova coleção, né, o novo Battle of Legends Terminal Revenge, a mais nova coleção, né, uma side collection que foi lançada no TCG e dropou já ainda na sexta-feira passada, salvo engano, não é mesmo? Tivemos live aqui no canal comentando um pouquinho sobre elas, que você pode me acompanhar falando sobre nesse card aqui em cima, onde a gente comentou algumas coisinhas sobre os decks da lore, né, de Dual Terminal, que são um dos focos de suporte dessa nova coleção. Só que, para além disso, essa coleção ela tenta trazer alguns reprints interessantes e tenta trazer alguns importes também. Então ela tem um aspecto legal nesse sentido, que são dar suporte para as decks da lore da Dual Terminal e deixando esses decks muito bem jogáveis, muito mais do que era antes. Então assim, melhorou exponencialmente, são excelentes suportes para esses decks da lore da Dual Terminal. Alguns deles, é óbvio, não dá para dar o suporte para todo mundo, e também tem alguns bons reprints aliado a novos lançamentos que vão ter impacto no jogo a curto e a médio prazo também, certo? Hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre as coisas dessa nova coleção. Provavelmente a esse ponto você já sabe de tudo que veio nessa box. Afinal de contas, todo mundo já deve ter feito spoilers falando sobre as coisas antes do lançamento, abertura de box e comentário em cima delas. Mas hoje a gente vai comentar um pouquinho de uma visão global dessa nova coleção. E no decorrer dos dias eu vou tentar fazer vídeos mais focados em cada um dos tópicos que eu abri aqui. Eu vou tentar fazer um vídeo focado para cada um desses decks que a gente citar aqui, beleza? Dito isso, vamos acompanhar o impacto da box, porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então aqui do meu lado eu vou colocar as cartas para eu poder falar sobre elas, né? Então, da lore da Dual Terminal, essa coleção, ela traz cartas, né, suportes para 4 grandes decks. O primeiro deles é o Ritual Beast, trazendo alguns excelentes suportes que mudam, na verdade que mudam não, né? Eles ratificam a forma de você jogar e transportam o deck para o mundo contemporâneo, dando cartas de One Card Play, por exemplo. Para além dele, tem também suportes para o deck de Infernoid, dando mais uma fusão, que até então só existia Tierra. Essa fusão é completamente roubada e dá ferramentas pro Infernoid tentar ser uma variação de Snake Eye. É um pouco estranho, mas ainda dá. Então o Infernoid ganha novos suportes aqui nessa coleção. E antes disso, o último suporte bom de Infernoid tinha sido lá na coleção de 2017, né, cara? Com as Void Fist, que é a Trap. Um pouco depois, novos suportes foram lançados, né? Uma coisa ou outra, mas nada de bom. E então tem um hiato gigantesco de suporte bom que foi lançado para Infernoid. Além dele, você tem o suporte para Genex também, que é um suporte bem quebrado, né? O Link 1 de Genex é completamente absurdo e deixa o deck com um teto muito, muito alto. Fã de Genex, duas pessoas que são fãs de Genex na face da Terra, sintam-se felizes. É muito bom esse suporte, apesar de ter um monte de falha, mas ele é uma carta muito forte, põe o deck pra frente. E além disso tem o do Ice Barrier, né, que é um suporte também muito interessante e que deixa esse deck como sendo um deck sólido. Olha só, o Ice Barrier é um deck, veio o Structure Deck há um tempo atrás e agora novas cartas vieram pra tentar deixar esse deck como sendo um deck bem útil, bem interessante. E ele de fato é, tá? Então assim, de lançamento são esses os decks. Tem se pensar aqui, a gente vai tentar trabalhar um pouquinho, principalmente nos próximos vídeos, sobre e o impacto que esses decks têm no jogo. Dá pra gente comentar porque eles em algum nível têm o seu nível de impacto. Então essas são as coisas novas que vem na coleção. Para além disso, nós temos também o lançamento do Phantom Yubel, e essa carta é bem impactante pro metagame em si, principalmente quando chegarem em Fiendsmith, mas de início já é uma carta muito boa pro deck de Yubel, que já é um deck competitivo há um tempo, desde o lançamento lá em Phantom Nightmare. Então essa carta é muito, muito forte e ela dá um patamar legal pro deck. Tem a carta de Blue Eyes também, que lançou pro deck, né? Se for de jogador de Blue Eyes, porque a carta só é quarta Century. E, além disso, de coisa nova pro meta, você tem a engrenagem de brinquedo, né? Que são essas cartinhas aqui, que elas miram lá na frente, com o uso do... eu esqueci o nome do deck.
puta merda. Mas é o deck White Woods, né? O deck de White Woods que vem também em Infinite Forbidden, salvo engano. Então, isso aqui também é bem impactante e a gente comenta um pouco sobre ele separadamente depois. Para além disso, tem reprints de decks, né? Alguns reprints, todos esses decks aqui que a gente falou, o Ritual Beast, o Infernoid, o Genex, todos eles têm reprints também. Tá? Então, esse aqui é um ponto legal, porque além das cartas novas, você tem reprints. Quase que dá pra você montar um deck, né, uma engrenagem do deck com as cartas que vem nessa coleção, o que é muito bom. Mas ao mesmo tempo, ela causa uma coisa que eu acho horrível. Eu não sei por que a Konami faz isso, eu não sei o que ela ganha com isso. Ela aquece o mercado secundário, mas ela aflora o mau caratismo do mercado secundário, sinceramente, que é muito prejudicial, cara. Ela dá sensações muito ruins pra quem joga, tá? Que é o quê? É dar os reprints pra determinado deck, mas não reprintar algumas cartas específicas. O que acontece com essas cartas que não foram reprintadas aqui? Sobem de preço de maneira muito arbitrária. Tá vindo suporte novo pra um deck ruim, pra tentar deixar ele bom, o impacto dele no meta não vai ser muito grande, continua sendo um deck ruim, só que agora é um deck jogável. E eu, que gosto desse deck, de repente eu tenho onde pegar todas as cartas. De carta nova, pode ser que venha carta cara, mas pelo menos eu tenho tudo ali nessa coleção. E eles escolhem deixar alguma coisa de fora. Por exemplo, no deck de Ice Barrier, você não tem essa menininha aqui, que é o One Card Play, que descarta pra invocar alguém do deck. Ela é muito boa, não veio o reprint dela. Por que não? Ela ficou muito cara de repente. É óbvio que ia ficar cara, e ficou. É muito mau caratismo, mano, a Konami não colocar essas cartas reprintadas nessa coleção. Não dá pra entender o porquê. Então, de repente, um deck ruim, que tem tudo no mesmo lugar pra você pegar, de repente não tem mais, porque agora essa carta foi skipada. O preço dela tá muito alto. Assim como o Infernoid Deviate, que também não teve reprint aqui. Tem um monte de reprint de Infernoid. O Deviate não tem. E também não tem o reprint, por exemplo, do Elder, que é esse bichinho do Ritual Beast. Isso aqui é muito cagado da Konami fazer, tá, cara? Eu não sei por que ela faz isso. Sempre que tem algum suporte pra deck novo, eu não sei por que ela não coloca um reprint em seguida, tá ligado? Em uma coleção. Não dá pra entender. E isso faz com que o mercado secundário aumente o preço dessas cartas de maneira absurda, porque tem um hype do lançamento atual das cartas, o que não deveria existir. Tá? É até contraditório na dinâmica dela de ficar liberando um monte de coisa da banlist, porque ela quer que tenha um máximo de opção e fazer esse tipo de coisa, sendo que era só colocar essa carta de reprint também. Não dá pra entender. Pra além disso, tem reprint, a Konami tá trazendo também coisa pro sarcófago, né? O deck de sarcófago, o deck do Yu-Gi-Oh! Coisas de Desper, Cartesia é um bom reprint, o Granon é um excelente reprint, Branded Fusion, Mirror Jade, Lubellion, os Splites vêm aqui, a Kurikara também vem aqui, a Yasmine, que é um bom reprint que tava cara no Plant Link aí, é muito bom time da Yasmine ter tido reprint agora, tá? Assim como o Spring também, que era uma carta cara, e a Aigerine, que é um 5/10 bem legal de se ter reprint. Então assim, via de regra, as coisas macro que são interessantes e relevantes dessa coleção são essas aqui. Essas são as cartas que vêm. Vamos falar um pouquinho, porque, de novo, eu vou falar individualmente do impacto que essas coisas têm no jogo, né? De impactante pro meta, nós temos o Yubel, né? O Phantom Yubel, eu tenho um vídeo de apresentando o deck de Yubel que você pode me acompanhar falando sobre aqui em cima, depois dessa última main collection, né? Você teve o campo Nightmare Throne, tem também o Screamer, teve o Valdrath. O deck ficou muito, muito bom, mas em performance no TCG ainda não teve, porque o Snake Eye engole todo mundo. Daqui a pouco pode ser que venha uma banlist. O Fiendsmith ainda é uma engrenagem de Fiend, né? E no OCG, o Fiendsmith e o Bell teve um boom inacreditável, passou a ser o deck que mais topa, digamos assim, no OCG. Não sei se é o melhor deck, mas é o deck que mais topa o Fiendsmith com o Yubel. Mas também tem Snake Eye ainda no páreo, né? Acho que o Snake Eye não some, mas vídeos futuros virão com relação a isso. Mas o Yubel já teve esse impacto no OCG, a gente já viu, a gente sabe, tá ligado? Porque é algo que já está rolando. E aqui no TCG, o Yubel vai ter um impacto semelhante. Essa carta é muito doida, porque ela é feita embaralhando os materiais que estão no campo ou no cemitério pro deck. Você embaralha e ela entra como um sumo inerente. O efeito da Phantom Yubel diz que, ó, ela é feita com um Yubel monstro, mais um Fiend com 0 de ataque e 0 de defesa. E aí você une com toda a engrenagem que você já usa, né? Do Sacred Beast, por exemplo. Qualquer Fiend 0/0 que você usar vai dar certo. Ela não pode ser destruída por batalha, e você não toma dano de batalha envolvendo ela, beleza? E lembrando que existe a spell, né? A Nightmare Pain, que dá o dano no oponente e obriga ele a batalhar. E quando o oponente tiver um efeito de monstro, aqui é que tá o efeito bom dela, Quick Effect, você pode tributar essa carta, o efeito ativado se torna: seu oponente destrói um Yubel monstro da mão, deck ou campo.
você pode somente usar esse efeito de Phantom Yubel uma vez por turno. Então, basicamente, ela nega um efeito, né? Porque você coloca a Phantom Yubel cedo, não é tão cedo, mas você coloca cedo ela no campo e ela é, no mínimo, uma defesa, né? Ela é, no mínimo, uma defesa que fica lá. E se o cara ativa o efeito de monstro, a Phantom Yubel vai dar efeito, tributa, e aí ela substitui o efeito do monstro do oponente por fazer você, jogador de Yubel, destruir um Yubel teu no campo ou no deck, e os Yubel vão trigar os efeitos, que não são uma vez por turno, pelo menos não um efeito de destruição. E você não invoca ela uma vez por turno, você pode invocar ela quantas vezes você puder, porque ela não tem restrição de poder ser special invocado só uma vez por turno. E isso que de fato é roubado. Você faz muitas vezes ela, você pode fazer as 3 no mesmo turno. Se você precisou gastar o efeito dela pra se defender, você vai fazer 3 delas, porque ela no campo é uma interação a mais pro deck de Yubel, que já interage de maneira bem decente. É a melhor abordagem do deck. É muito bom. Essa carta é muito boa e Yubel aumenta de teto, mano, porque é uma você continua jogando do jeito que você já jogava. Agora você embaralha os materiais e faz ela. Esse tipo de mecânica de summon é muito roubada, é muito nada a ver. Mas tá aí. Então essa carta impacta bastante no meta. Outra coisa que impacta, não agora, mas mais a médio prazo, é a engrenagem de brinquedo, né? Você tem essa carta contínua, que o efeito dela é, você pode ativar um desses efeitos, da mão, deck... Como é que é? Ative um desses efeitos. Da tua mão, deck, face up, monsters... Você escolhe até 2, toy... Pode setar e set na tua Spell Trap Zone. É isso. Você vai pegar, né, 2 monstrinhos toy que podem ser setados e colocar no teu campo. E aí, os monstrinhos aqui, eles têm um efeito, né? Que, se esse set card tá na Spell Trap Zone, se esse set card é mandado pro cemitério, você pode Special Summon essa carta. E se ele é normal special invocado, você pode adicionar um Toy Box do deck pra tua mão. Ou, se você já controla Toy Box, você pode adicionar um nível 4 Light no lugar. Os dois têm o mesmo efeito, né? Que é o Toy Soldier e o Toy Tank. Eles têm efeito que se eles estão setados e vão pro cemitério, eles voltam. Então, é perfeito pra você usar com Diablo Star, a Dark Witch, consegue jogar eles, simplesmente você seta e eles jogam. Eles podem se setar, né? E é por isso que a Trap, que é a Spell, perdão, o Toy Box, consegue setar eles do deck. Se você joga eles do campo, setado, pro cemitério, eles voltam. E o Toy Soldier, por exemplo, pega uma Toy Box. Mas se você já tiver a Toy Box, ou seja, se ela colocou esses caras aqui do deck no campo, você vai poder pegar qualquer nível 4 Light no lugar. Então, isso é perfeito porque os White Woods interagem com nível 4 monstros de luz. Então, você pode buscar um Centurion, você pode pegar a White Woods joga os toy do campo pro cemitério pra poder fazer coisas. Então, isso aqui é um suporte pra White Woods, tá ligado? Mas ele é muito bom mesmo. E dá uma dinâmica forte pro deck. Você pode pegar, inclusive, um Mathmax circular se você quiser. Eu tenho um vídeo falando sobre o White Woods que eu vou deixar aqui em cima, caso você queira entender melhor como funciona o deck. E aí você vai poder misturar com o Toy Vendor, com os toys, assim que possível, né? Mas esse aqui é o grande impacto que eles vão causar. Não por agora, mas daqui a não muito tempo pode ser algo interessante. Apesar de eu não achar que os White Woods serão, de fato, meta. Mas pode ser bom, em algum nível, tá bom? Enfim. Agora a gente vai para as coisas de fato de cartas novas para os decks que a gente já conhece e ama alguns ou alguns não, né? E eu gostaria de falar com o que tem o potencial de causar um maior impacto, que é o Ritual Beast. Esse suporte aqui, cara, eu ouso dizer que talvez eles sejam o melhor suporte já lançado para um deck, tá? Assim, em termos de, você tem um deck que já existe, esse deck tem muitas cartas, ele tem muitos problemas, mas ele tem uma forma bem específica de jogar. Então, imagina a dor de cabeça que é de você lançar um suporte para ele e que seja um suporte que eleve o patamar do deck. Esses suportes fazem isso, né? O Ritual Beast é um deck que é focado em fusão de contato, você precisa colocar os monstros no campo e fazer um Contact Fusion banindo os monstros, e as fusões, todas elas se tributam, elas voltam pro extra deck para poder invocar os monstros banidos de volta pro campo, né? Todos os monstros de extra deck de Ritual Beast têm essas características. Volta pro extra deck para invocar 2 Ritual Beast banido. Você precisa, para fazer as fusões, de um Ritual Beast Tamer, que são os humanos, e de um Spiritual Beast, que são os animaizinhos. Juntando um de cada, você faz uma fusão. Basicamente era isso, cara. Esses suportes, eles melhoram tudo que o deck tinha pra fazer. E dá o One Card Play pra eles, o que é uma coisa que faz com que você tenha mais um deck no Yu-Gi-Oh! Que tem o One Card Play, espaço pra 15 attack, e você faz tudo aquilo, né? Enfim,
é tudo muito forte. Ele te dá a possibilidade de poder chegar em coisas como Colossus, Protoss, porque você consegue fazer uma Banshee, que pega o Nemesis Flag, que pega o Nemesis Corredor, que vira Colossus, ou que pode fazer o Protoss, tá ligado? Você pode fazer um monte de abordagem como essa. Você consegue fazer a Polusa e a abordagem de interação que o deck sempre teve, que é de ter a trap para matar cartas do oponente, continua valendo, além de ter uma nova interação que é o Link 4 também, né? Que nega Summon, se eu não me engano. Então, assim, melhora a consistência, melhora como você vai jogar e também melhora como você vai interagir, fazendo com que você tenha não só a capacidade de jogar sozinho, como você até consegue aumentar o teu teto com uma coisa de fora, como o Colossus da vida, como um Protoss da vida, caso você queira usar. Enquanto tem espaço para usar tech, né? Mas a principal força desse deck é que ele é um deck de shifter. Ele consegue usar shifter, porque você vai banindo as suas coisas. Então, o fato dele ser um deck que pode usar shifter coloca ele no mapa. Então, dos decks que estão sendo lançados aqui, o Ritual Beast é o que mais tem possibilidades de se fazer algo. O que deixa, que machuca ainda mais o fato do Elden não ter vindo como reprint, tá ligado? O deck é complexo, ele é muito difícil de se jogar, porque os monstros só podem ser special invocados uma vez, cada um deles só pode ser special invocado uma vez. Inclusive é muito fácil de ser roubado quando você tá jogando contra alguém que usa o Ritual Beast. Mas os suportes são muito bons e fazem muito da coisa do que um suporte precisa fazer para um deck. Então, o fato desse deck ser um deck de shifter, que teve toda a questão ajustada com os suportes para poder ser um deck do ano atual de 2024, ou seja, tem jogado com pouca carta, pode usar um bom número de techs, consegue desviar de uma hand trap ou outra ali e usa shifter, que ataca muito bem o meta, faz com que, além de tudo, ele é um deck competente, que é um deck complexo e que é um deck que não é popular há milhares de anos. Então, ele tem muitos fatores interessantes para fazer com que, nesse momento inicial, possa sim ser roubados vários jogos. Nesse momento inicial, ouso a dizer que o Ritual Beast é um deck competitivo, que você pode pegar para ir jogar um torneio e ganhar esse torneio, tá? Se você masteriza o deck, se você joga muito bem com o deck, você consegue ganhar jogos porque os caras não vão saber interagir direito e ele é competente para ganhar nesse cenário, além de ganhar quando você compra o shifter. Então, tem esses fatores. Eu acho que o Ritual Beast tem um potencial maneiro aqui, mas é claro que a partir do momento em que ele ficar sendo relevante, conhecido, ele passa a ser um deck merda, porque, enfim, ele é isso. Basicamente, o AVC induzido é o que faz o deck ter um potencial competitivo em algum nível, mas a gente vai falar sobre isso em vídeos separados, né? Outro deck, aqui a gente não vai falar muito, que é o deck de Genex, porque o Genex, ele faz uma mesa completamente roubada, absurda mesmo o que você faz com esse deck. Mas eu já tenho esse vídeo aqui em cima, que eu falei sobre suportes nesse tipo, em como, na verdade, eu acho que são um dos piores tipos de suporte que você pode receber. Apesar de você conseguir fazer uma mesa absurda com as cartas de Genex, é um deck puro. Você faz com as cartas de Genex, os efeitos não são uma vez por turno. Basicamente, o efeito desse carinha é que toda vez que um Genex vem pra tua mão, você pode dar um Normal Summon e você tem um monte de Genex diferentes que trigam quando são Normal Summon. E é aquela parada que eu já falei algumas vezes. Como o Normal Summon é algo que você só tem um por turno, as cartas mais antigas, principalmente, tendem a não te dar restrições em quando se triga um efeito de Normal Summon, porque você só tem um. Então, você tem lá 5 monstros, que todos trigam o seu Normal Summon. Se eu abro com 2, o que eu vou fazer? Eu só posso dar um Normal Summon, tá ligado? Mas esse cara deixa você fazer vários. E o deck, basicamente, consiste em ficar voltando, pegando essas cartas pra mão. Se tem um Genex na tua mão, com esse cara no campo, você dá o Normal Summon dele. E você busca tudo e você consegue fazer um monte de síncros diferentes, né? E você faz múltiplas interações. É muito bom, é muito forte. Mas de todos, talvez ele é o que tem menos potencial competitivo, porque é muito frágil. Você é obrigado a ficar usando Sauraves, é obrigado a ficar usando Eagle Boost, é obrigado a ficar usando Crossouts, e isso que deveria ser espaço de tech card de defesa, acaba sendo espaço que você usa para proteger a única jogada que você tem. Então, de todos, ele é o mais frágil. Mas, com certeza, quer dizer, eu não sei se ele é o mais forte, porque o Infernoid é muito forte. Mas ele talvez seja o com um teto maior, tá ligado? Então, é um deck muito forte, mas é um canhãozão de vidro. Porém, é um excelente suporte pra quem gosta do deck, tá? Então, é muito bom que tenha isso. E eu não encontrei, quer dizer, eu não sei de uma carta que não teve reprint tipo essas, que você precisa e não veio. Pode ser que tenha, porque a Konami é mau caráter nesse nível. Mas, se for o caso, talvez o Genex seja o deck que mais compense de se montar pra se jogar em locais, tá ligado? Caso não tenha uma carta que não teve reprint e que é muito necessária no deck. Claro que tem a pool de cartas do extra deck, precisa, e que talvez isso seja caro, mas
são outros 500, tá? Então o Genex é mais ou menos isso. Um deck que é interessante e legal de se falar aqui também são os Ice Barriers, que tem novos reprints aqui, que tem novos... Além de ter os reprints, né, e que veio faltando essa menina, ele tem os prints. Então assim, o deck do Ice Barrier como um deck puro, é um deck legal, cara. Ele tem abordagens bem legais. Você consegue fazer jogadas com poucas cartas também, como deve ser um deck de Yu-Gi-Oh! Essa menina, como eu disse, ela é o One Card Play. Esse cara aqui, ele tem um efeito bem legal, porque quando ele é enviado pro cemitério de qualquer forma, você vai poder buscar um Ice Barrier Card. E além disso, você pode tributar um outro monstro para fazer summon de até 3 Ice Barrier Tokens. E você consegue fazer um monte de Synchro, inclusive fazer um Croc, aquele Synchro 9, que ele compra cartas para cada non-tanner que você usa de material para fazer ele. Geralmente, no VW, você usava comprava uma. Aqui você tem 3 tokens, mano. Você consegue colocar monstros no campo suficiente para você ter que comprar 3 com ele. E você usa o coral de material, então você compra 4 cartas. Então, é um deck que se a jogada vai, você consegue fazer um campo maneiro, até porque esse cara aqui, ele deixa que até 2 vezes por turno, quando o oponente ativa uma carta, você vai poder invocar um Ice Barrier do deck. E você tem Ice Barriers com efeito de Floodgate. Então, é aquilo. É mais um deck que se a jogada passou, você consegue Floodgatear ele, enquanto faz jogada com pouca carta, enquanto tem espaço para um número legal de techs. E como você compra 4 cartas no teu combo Standard, tá legal, tá ligado? Você tem tech, você tem defesa, você tem Floodgate, e esse cara morrendo ainda deixa invocar uma Trishula no turno do oponente que vai banir 3 cartas dele, uma da mão do campo do cemitério. Então é competente, é legal e tem o seu nível de valor, mas isso não tem potencial competitivo, pelo menos não por enquanto, e eu acho que nunca vai ter na verdade. Mas é bom, já tinha um deck de Ice Barrier há um tempo atrás, é um deck que se coloca no radar, isso é legal. Porém, tem uma abordagem que, junto com eles, nessa coleção, né, do Battle of Legends, além dos prints dos Ice Barriers, você tem os reprints dos sprites e casa muito bem de você usar, e aí sim, quem sabe, tem algum nível de competição. Porque o fato desse carinha ser um Aqua e nível 2 faz com que ele case com todos os sprites. O Swap Frog também é um nível 2 Aqua. E você consegue, com a jogada de Swap Frog, e esse cara, você consegue fazer jogada de Totally Awesome de maneira consistente de novo no deck de Splite. Então, se tem a abordagem que você quer ver a Ice Barrier no jogo de maneira competitiva, essa é a melhor forma, muito provavelmente. Porque você consegue, através do Swap Frog, jogar esse cara, né? Quer dizer... Deixa eu ver, esse cara aqui, ele pode, quando ele cai no cemitério, você busca essa spell e essa spell invoca de novo esse cara. E com o Swap Frog do lado, você junta 2 Aqua nível 2 e faz o Totally Awesome. Então você consegue, com os splites, né, usar esse cara no deck de splite e voltar a ter o Sapo, porque é um Omni-Negate que você faz cedão, tá ligado? Enquanto ele é só um monstro nível 2 qualquer. Que é um monstro nível 2 que, no ruim, normal summon, foi pro cemitério, pegou a spell, invocou de volta. Ele é um corpo que se repete no campo, né? E no ruim, e pode virar o Totally Awesome. Então, de maneira competitiva, isso aqui é o que vai colar. Mas o Ice Barrier é um deck de fato. E isso é muito legal que o deck consiga fazer isso, né? O último deck que a gente vai falar é o deck de Infernoid. E os Infernoids aqui, eles são uma doideira, tá? É muito forte também. Essa fusão nova é roubadaça, porque ela tem um efeito que... Deixa eu até ver aqui de novo, ó. Você pode banir um Infernoid monstro do teu cemitério e mande Infernoid monstro com nome diferente do deck pro cemitério, igual o nível do monstro que você baniu. Se você baniu um monstro nível 7, você pode mandar até 7 Infernoid com nome diferente, né? Então, esse monstro é muito roubado. Além disso, quando ele cai no cemitério de qualquer forma, você busca um Void Spell Trap deck pra mão, podendo ser um Void Imagination, pra poder ativar o Imagination e jogar um monte de Infernoid de deck pro cemitério. Pode ser um Void Fish pra quando você vai primeiro, porque você dá o Void Fish, invoca 2 Decatrons e os Decatrons vêm como negação. Esse cara é muito forte. Porém, tem um monte de problema no deck de Infernoid e esses suportes não estão aqui pra poder resolver os problemas de Infernoid. Além desse monstro aqui, você tem um Link 4, que também é muito bom mesmo esse cara, tá? E tem umas cartas novas que, assim... não chegam a fazer nada de bom pro deck, apesar de serem cartas úteis. São voids, são buscáveis e tal, beleza. Mas nem de longe foi suporte que a Konami fez se preocupando em deixar um Infernoid como sendo um deck jogável, mais equilibrado. Até porque não é a temática do deck. Então é um deck que a Konami não pegou, não aconchambrou pra tentar fazer ele ser um deck de one card play. Saca? Não é um deck de one card play que você usa 15 tech, 40 cartas, não. O Infernoid sempre foi um deck que você troca as coisas tradicionais do jogo por poder. E foda-se. Tanto que a época em que o Infernoid foi um deck de fato maneiro no jogo foi na época da grama. Então ele era o deck que melhor conseguia usar grama. E tem até controvérsia, porque teve uma época que foi o deck de Light Swarm com Snows. Mas
O Infernoid sempre foi isso. Um deck que tem que ser agressivo, que tem que jogar um monte de Infernoid do deck pro cemitério, mas que ao mesmo tempo são cartas horrorosas de se ter na mão. Então quando você tem cartas Infernoides que é ruim de se ter na mão, mas ao mesmo tempo elas são muito fortes se eu jogo do deck pro cemitério, eu quero ter elas no deck. Então é um deck que precisa crescer a quantidade de cartas. E é um deck que usa fogo nível 1, que é o Decatron. E o Snake Eye faz com que o deck de Infernoid acabe sendo um deck bem maneiro, porque o Snake Eye acaba fazendo a tua jogada de estabilidade e que chupa Hand Trap, mas você transforma ele nos Infernoides. E os Infernoides têm força pra poder ser o push pra cima disso, digamos assim, né? A ideia grandíssima é essa, mas é obrigado a ter Snake Eye. A menos que você use a outra abordagem com Dark World. Você pode fazer com Dark World também, porque o Dark World te deixa fazer uma fusão de um Fiend qualquer. E você pode usar mais Infernoides, pode usar a spell que descarta, né? Essa spell ela diz que revela um Infernoid ou um Void Spell Trap, descarta a mão inteira e compra a mesma quantidade de cartas. Isso comba muito bem com Dark World. E a fusão de Dark World comba muito bem com o Infernoid. Ou seja, você consegue juntar os dois e fazer um deck de 40 cartas ali pra poder ser mais agressivo. Só que você não usa tech. É só engine, é só pra chinelar. Tem essas abordagens. O deck de Infernoid aqui, ele continua tendo um teto alto, os Infernoids são muito bons, as interações são muito boas, mas são cartas horrorosas de se comprar, apesar de ter um teto de força muito alto, tá ligado? Então, é meio que isso, cara. Eu vou fazer vídeos individuais separados falando sobre cada uma dessas coisas. Os reprints de Desper, de Splash, de Kurikara, de Aromage são muito bons, mas fica para outro vídeo pra gente aprofundar um pouco mais, beleza, meus amigos? É basicamente isso, valeu, falou e até mais. Eu vou almoçar porque eu tenho que voltar a trabalhar daqui a pouco.